para falar sobre a enxaqueca, eu recebo aqui no estúdio o mestre e doutor em neurologia, o doutor Paulo Eduardo Freitas. Tudo bem? Tudo bem. Seja muito Como é que vai? bem-vindo Tudo bem, aqui ao Cláudia? programa. A gente vai começar a segunda-feira falando aí de dor de É cabeça. melhor falar do que sentir. É melhor falar do que sentir, né? É verdade. O que é a enxaqueca, afinal, doutor? Eu falei agora dor de cabeça, as pessoas confundem muito, né? Quando a pessoa sente uma dor de cabeça, geralmente fala, tenho enxaqueca. Mas não é bem assim. Não é bem assim. De qualquer maneira, assim, a enxaqueca é um grupo especial de dor de cabeça. Na realidade, é o grupo mais comum e nós poderíamos dizer que 95% das dores de cabeça não tem uma causa grave, uma causa importante. Existe um grupo pequeno de doenças que se manifestam sob a forma de dor de cabeça. Dor é um alarme, é um sinal de que alguma coisa está acontecendo de errado. A dor de cabeça, em certas circunstâncias, é a única situação, pelo menos que eu conheça, em que ela pode ser a própria doença. E aí nós vamos chamar das dores chamadas enxaquecosas. Por que eu coloco enxaquecosa? Porque a enxaqueca, propriamente dita, é um grupo relativamente restrito das dores de cabeça. Existe um grupo de dores que não são de doenças graves, que são dores semelhantes à enxaqueca. Então a gente pode chamar de enxaqueca sem ser um erro muito grave, né? Claro, ou seja, a dor de cabeça pode ser um reflexo, né? Um sinal, né? Um sintoma de alguma doença, né? De algum outro problema, ou pode ser a própria doença que é a enxaqueca. Exatamente. Então, assim, vamos imaginar que o indivíduo tem um tumor dentro da cabeça. Um dos sintomas mais comuns é a dor de cabeça. Agora, felizmente, a grande maioria, quase a totalidade das pessoas que têm dor de cabeça não tem um tumor dentro da cabeça. Sim. Mas tem que fazer o diagnóstico diferencial. Porque se tiver 2 casos em 100, ou 1 caso em 100, é grave deixar passar isso. Existem dores de cabeça que as pessoas não vão esquecer, uma hemorragia por um aneurisma que rompe. Bom, a dor de cabeça muito forte. É raro, é incomum em relação às dores de cabeça em geral, mas existe, a gente tem que lembrar. Felizmente, como eu falei há pouco, a grande maioria das dores de cabeça não tem uma causa tão importante. Sim. E mesmo assim nós temos que investigar, para não fazer o que a gente diz na gíria, comer gato por lebre. Ah, não, é que eu tenho uma enxaqueca. Então as dores de cabeça súbitas, repentinas, tem que pensar em algum problema de uma ruptura de um vaso, algo assim. Ou seja, de cabeça, quem nunca teve. De repente tem uma dor de cabeça muito forte, tem que procurar recurso médico. Em geral, eles já vão à emergência, porque o paciente apresenta vômitos, apresenta alterações neurológicas, às vezes fica sonolento. Esses têm que ir a uma emergência, ou pelo menos procurar o médico o mais rápido possível. As dores de cabeça progressivas, eu estava com pouca dor de cabeça 6 meses atrás, 3 meses atrás eu já estava com dor de cabeça, e agora a dor de cabeça se tornou insuportável. Ela é contínua e crescente. Bom, tem que eliminar a possibilidade que algo esteja crescendo dentro do meu crânio, dentro da minha cabeça, e isso aí é importante que se faça diagnóstico diferencial com um especialista. Mas, como eu falei há pouco, felizmente, a grande maioria das dores de cabeça não tem causa grave. São dores de cabeça que nós chamaríamos de comuns. Quem sente uma dor de cabeça muito forte vai dizer comum para ti, mas não tem nada de comum. Eu estou falando quanto à incidência, não quanto à questão do incômodo que ela provoca. Essa questão do incômodo é interessante a gente colocar que muitas pessoas dizem assim, eu estou com uma dor de cabeça. Por quê? Está te doendo a cabeça? Não, é uma incomodação que eu tenho. É um vizinho que troca trombone, é o trânsito, é um chefe que é muito chato, ou sei lá. Então, dor de cabeça pode ser causada por tensão nervosa, por preocupação. Com certeza. São as cefaleias de tensão, que não são enxaquecas propriamente ditas, mas não existe nenhum exame que demonstre a dor de cabeça, que possa dizer assim, a enxaqueca apareceu em tal exame. Então, se faz exames complementares para afastar outras causas. A enxaqueca clássica, aquela que é a típica do livro, ela tem, em primeiro lugar, ela é pulsátil, ela é latejante, fica batendo que nem um tambor. Como se fosse um... Isso. A cada batimento cardíaco dá uma pulsação. Porque a enxaqueca é uma cefaleia vascular, ela depende dos vasos. E, contrariamente ao que se pensa, a doença não está no cérebro. Ela está nos vasos cranianos, mas não no cérebro. Existem formas de enxaqueca que comprometem os vasos cerebrais, são as enxaquecas chamadas complicadas. Então, existe a enxaqueca clássica. É uma dor de um lado da cabeça, na maioria das vezes, pode variar de um lado ou do outro, mas, em geral, ela é uma hemicrânia, metade do crânio. Pulsátil, região temporal é a mais comumente
acometida, pode ser a região frontotemporal, do lado da cabeça, nas têmporas, né? E é uma dor que dura de 2 a 8 horas, às vezes dura mais, e ela, às vezes, aparece com relativamente rápida progressão, mas não súbita. É não é assim. Ela pode evoluir em meia hora, ou até mais tempo, mas ela não é uma dor de cabeça. Me deu uma dor de cabeça. Absurda. Não, isso aí é outro tipo de problema. Tá? E ela acaba saindo com medicação mais rápida, evidentemente, num prazo que às vezes pode demorar até 24 horas, mas medicada ela costuma ter menos tempo. Agora, existe uma outra forma de enxaqueca, que é a enxaqueca comum, que não é a clássica, que é uma dor de menor intensidade, que não é necessariamente latejante, ela pode ser uma dor constrictiva, ficar apertando, é uma dor que pode ser dos dois lados da cabeça, e muitas vezes ela está relacionada a outros fatores. Por exemplo, problemas visuais, hipertensão arterial, não é enxaqueca, aí são dores sintomáticas, né? Sinusite e assim por diante. Então, nós temos que fazer o diagnóstico diferencial do que é uma enxaqueca e de que é uma dor relacionada a outros problemas, outras doenças neurológicas ou não neurológicas. Sim. Então, fazer exames complementares. Quando um paciente me procura no consultório com uma dor de cabeça, o que eu faço? Além da anamnese, perguntando quais são as doenças que ele tem, etc., etc., eu vou pedir, como regra, exames complementares. A chance, às vezes, de dar algum problema é muito baixa. Eu já tenho pela história como um detetive. O detetive acaba pelo faro imaginando quem é o culpado, quem é o que tem que botar na cadeia, né? Mas ele tem que se cercar de provas para ter uma convicção absoluta e não comer gato por lebre. Por isso é importante exames. Faz exames complementares, né? Um exame de imagem, eventualmente um exame de função, né? Para a gente ver se existe alguma causa subjacente. Agora, o nome do programa está bem adequado, né? TPM. Uma das causas de uma forma de enxaqueca é a TPM. A TPM é a mulher retém líquidos e aumenta a pressão intracraniana e provoca dor de cabeça. Então, certamente, as mulheres devem ter muito mais enxaqueca do que os homens. Existe uma relação de mais ou menos 2,5 para 1. Ou seja, para cada um homem, 2,5 mulheres. Não existe meia mulher, mas estatisticamente seria isso, né? 2,5, duas bem altas e uma baixinha. Então, seriam 2 para 5 para facilitar. Então. Sim. Então, justamente pelas questões hormonais. Sim. A mulher está mais propícia a ter dor de cabeça do tipo enxaquecosa. Doutor, muitas pessoas afirmam que nas crises de enxaqueca, né, muitas pessoas, e eu sou uma vítima da enxaqueca, e eu posso afirmar que a gente sofre realmente quando tem, né? Sentem enjoo, né, muita náusea, muita ânsia de vômito. Por que isso? A enxaqueca, ela obrigatoriamente, ela vem unida com esse fator de enjoo? De um modo geral, a dor traz esse problema de enjoo, de náusea, até de vômitos. Mas no caso da enxaqueca especificamente, existem alterações que podem, como eu falei, alterar a parte intracraniana. E aí poderia provocar os vômitos, né? Bom, essa enxaqueca seria a enxaqueca clássica. Os fenômenos mais comuns associados à dor são vômitos e náuseas, né? E alterações visuais. Pessoas que enxergam fotofobia, pretos. ou passa a ter aqueles cotomas, que seriam os pontinhos pretos, as mosquinhas, né? Ou as estrelinhas, escotomas cintilantes, fica faiscando, digamos assim. Isso já é uma manifestação de alguma alteração cerebral, de alguma alteração intracraniana, que normalmente a enxaqueca é uma dor extracraniana, é no crânio, mas a parte fora do osso, na dor vascular. Um tipo de dor muito importante que eu falei tangenciando é a cefaleia de tensão. É aquela dor que vai aparecer nos lugares em que tem mais músculo, têmporas, região periorbitária e na nuca, muito comum dor na nuca, né? Especialmente relacionada à contração muscular prolongada. A pessoa tem um dia estafante, alguma alteração um dia mais cheio de problemas, fica contraída. Tensa, exatamente, a cefaleia de tensão. E mais no fim do dia vai apresentar a dor, porque a isquemia, o músculo contraído provoca falta de circulação nas terminações nervosas, isso provoca dor. Doutor, por que a luz incomoda? O senhor falou que tem pessoas que precisam de ambientes escuros, né? Há pessoas que não conseguem nem abrir os olhos, não podem com luminosidade, né? Justamente por isso, porque uma das manifestações da dor de cabeça de enxaquecosa é a manifestação visual. Então, elas têm que ir para um ambiente escuro, com pouco barulho, o barulho também incomoda. Quer dizer, tudo que é forma de sensibilidade passa a ser, ou pode passar a ser, uma agressão, e a pessoa se sente incomodada pelo barulho e especialmente pela luz. Doutor, quando a gente fala sempre de alguma doença, né, principalmente nós brasileiros, a gente sabe que todo brasileiro
é um pouco metido a médico, né? Todo mundo De médico, tem, poeta e louco, todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem uma receitinha, tá com enxaqueca, então não toma café, porque o café causa enxaqueca. Tá com enxaqueca, então tu tem sinusite ou rinite. Corta o leite da tua alimentação, né? O que é verdade, o que é mito em relação à enxaqueca nessa questão de alimentação, né? Bom, um dos fatores que pode provocar enxaqueca é a alimentação. Então, tem pessoas que atribuem a vinho, bebida alcoólica, especialmente os de pior qualidade, né? A questão desculpe fazer um adendo aqui. Cuida com quentão aí, quem tem enxaqueca, né? Porque de festa junina... Um vinho de pior qualidade, não vai pegar um vinho importado de aí quem já R$200 tem predisposição, né, doutor? Vai sentir dor de cabeça. Certos alimentos como tomate, chocolate, que tenham corantes, é uma questão muito pessoal, muito individual. Tem pessoas que não sentem, outras por cheiros, perfumes, tinta, algo assim. Então, existem muitos fatores. É como se fosse uma alergia que a pessoa tem. A gente diz assim, eu como tal coisa, me dá dor de cabeça, eu tenho um problema de fígado. Não tem nada a ver com o fígado. É um problema de alguma alimentação que vai provocar uma reação do organismo sob a forma de dor. E a dor é dor de cabeça. Mas o café, ele é até bom, né? Porque algumas medicações, elas têm até no componente a cafeína, né? Exatamente. O café tem a cafeína, que é um estimulante. E a virtude está no equilíbrio. O excesso de café é um fator altamente de risco de provocar dor de cabeça. Agora, alguma dose de café, e isso é muito individual, pode ser até benéfica para tratar dor de cabeça, porque tem medicações que provocam. Exatamente. Agora, depende de cada um. Tem pessoas que dizem, eu tomo um cafezinho e já me dá dor de cabeça. Não é comum isso acontecer. Agora, a pessoa toma também a pessoa já está naquele 20 efeito, cafezinhos, né? Bom, aí vai ter dor de cabeça. Efeito placebo. Eu vou tomar, vou ficar com dor de cabeça, então acaba ficando mesmo, né? E aí se sugestiona, né? Os fatores emocionais são muito importantes para todo tipo de dor. A gente tem uma pergunta aqui, doutor, de algum telespectador, né, Sá? Isso. A Tati, do bairro Pinheiro, ela diz assim: tenho enxaqueca desde os 8 anos. Como faço para saber que o problema não é mais grave? Às vezes, quando tenho dor de cabeça, não posso ver a luz acesa e muito barulho. E quando tomo um medicamento, no outro dia acordo sem dor. Tati, obrigada pela participação. E olha, aí, doutor? É muito provável que a Tati tenha uma dor de cabeça de doença não grave. Eu diria pela história e tudo, eu não sei há quanto tempo ela tem, não sei qual é a idade dela, mas digamos que ela tem isso há alguns anos e a dor de cabeça passa no outro dia com remédio, probabilisticamente ela tem uma enxaqueca, uma dor desse tipo. Mas acho que ela deve procurar um médico que ela possa investigar. Às vezes, existem problemas comuns que não são diagnosticados e que o primeiro sintoma vai ser a dor de cabeça. A pressão alta é um exemplo. A pessoa tem dor de cabeça e não sabe que tem pressão alta. Ela pode estar com hipertensão arterial e ter dor de cabeça. E as doenças da face ou dos órgãos relacionados à face. Problemas oftalmológicos, sinusite, e assim isso pode provocar dor de cabeça. Então, eu sugeriria que ela fosse a um clínico ou até um neurologista e verificasse através de exames. Como eu falei, eu costumo, no paciente que chega a me procurar por uma dor de cabeça, pedir um exame para não ter risco de deixar passar. Às vezes eu tenho convicção quase absoluta de que não há nada, mas eu quero ter certeza, né? Existe um trabalho mais ou menos recente que foi feito, que verificou que 98% das pessoas têm pelo menos uma crise de dor de cabeça ao ano. Ou seja, é uma doença de alta prevalência, é um sintoma até de alta prevalência. É muito comum ter dor de cabeça. É raro ter uma pessoa que não tenha dor de cabeça. Uma vez eu li um livro sobre cefaleia, sobre dor de cabeça, que foi escrito por um autor, um inglês chamado Donald Cowan. E ele estava escrevendo o livro, e no prefácio ele colocou a história do filho dele. Ele disse assim, eu tenho um filho que tem 7 anos. Eu gostava muito de brincar com meu filho, mas me dediquei muito ao livro e passei alguns meses um pouco afastado. E um dia o meu filho me perguntou, papai, por que tu não está brincando tanto comigo quanto brincavas? Aí eu expliquei, olha, meu filho, eu estou fazendo um livro que é importante. Sobre o que é o livro? É sobre dor de cabeça. Por que tu está escrevendo um livro sobre dor de cabeça? Porque eu sou um especialista em dor de cabeça. Aí o filho olhou para ele e disse, papai, então por que tu não curas a tua dor de cabeça? Porque tu também tem dor de cabeça. Tu é um especialista, cura a tua própria dor de cabeça. Para ver como é doente, um problema incidente e de difícil solução. Com certeza. Existem paliativos.
Doutor, muito obrigada pela presença aqui, adorei lhe receber. Obrigado pelos esclarecimentos aí sobre a enxaqueca. A gente vai para o intervalo e já volta com mais TPM. Fique aqui comigo.